Jonathan, da Cidade de Deus, organizador da Batalha de Deus e da Poesia de Esquina. Então, conta sua história na Cidade de Deus, Jonathan. Eu sou nascido e criado, né, na Cidade de Deus. Meu pai veio de Minas para cá, bem novo, com 17 anos, já foi para lá, conheceu minha mãe, que já era moradora. Minha avó estudou na mesma escola, minha mãe estudou, minha tia estudou na mesma escola, meus primos todos estudaram e eu também estudei na mesma escola, na Cidade de Deus, que é todo mundo já residente desde o início. Então eu nasci lá. Quando eu tinha 13 anos de idade, eu perdi o meu pai e na sequência eu saí da Cidade de Deus, fui morar em outros estados, morei no Espírito Santo, morei em Minas, morei em São Paulo, depois voltei para o Rio, circulei todos os bairros do Rio de Janeiro e há mais ou menos uns 4 anos eu voltei para a Cidade de Deus. Sempre foi um lugar que me marcou muito, né? Minha infância, minha família, meus amigos estão todos aqui, então sempre tive o desejo de voltar para cá. Voltei para cá há mais ou menos uns 4 anos e desde então estou aí, né, trabalhando. Também sou músico, então desenvolvo meu trabalho com música e desde o início do ano a gente tem trabalhado com arte lá na Cidade de Deus. Não vou entrar nesse assunto porque eu sei que é pauta de outra pergunta, né? E como você entrou no mundo do rap? Então, meu pai é músico, né? Então eu falo que eu ouvi música, eu comecei a ouvir música dentro do ventre da minha mãe, né? A partir do ventre da minha mãe eu já comecei a ficar apaixonado por música. Eu cresci vendo meu pai compondo, vendo meu pai tocando, ele tocava violão também, era compositor. Então a vida do meu pai era essa: cantar, compor, tocar violão, ensaio, noite, né, para tocar. Várias vezes eu fui com ele, assim, em algumas ocasiões, que ele era sambista, então quando era permitido eu acompanhava ele. Então assim, foi inevitável não entrar, né, pro contexto da música também. E com 17 anos eu comecei a compor, né, como já ouvia rap, ouvia rock na época e tudo mais. Então, com 17 anos já montei minha primeira banda, né, que era fazer aquela mistura de hip hop com rock e tal, de rap com rock. E aí comecei a compor, montei um grupo chamado Terrorismo Verbal na época, né, coisa de adolescente mesmo, né. Aquela coisa bem revoltada. E aí foi bem legal, assim, porque a gente ganhou alguns concursos, assim, algumas premiações bem de início, assim, e isso estimulou bastante, assim, a nossa caminhada. O grupo não durou muito tempo, mas todo mundo que participou desse grupo até hoje está envolvido com música e tô aí também, né? Guerreando aí, botando a minha cara na rua. Como e quando surgiu a Batalha da de Deus? Então, a Batalha da Cidade de Deus, ela surgiu em junho. A primeira edição foi em junho. Como eu disse, desde novembro nós estamos trabalhando na revitalização de um espaço. E aí eu também sou produtor cultural, então nós começamos a propor para o espaço alguns eventos, né, de rap. E aí em junho a gente viu assim, esse boom que as batalhas, né, que são as rodas de rima no Rio de Janeiro, e que na Cidade de Deus existe uma carência dessa cena. Eu estou falando mais diretamente da batalha, não necessariamente do hip hop, né? Mas existia uma carência dessa cena e a gente via muito potencial nos MCs da Cidade de Deus e da região também. Então, em junho nós decidimos começar a batalha com o objetivo de dar voz mesmo à juventude, dar voz mesmo aos adolescentes da Cidade de Deus, que a maior parte do tempo são vítimas, né? Não tem espaço para poder discutir os seus próprios problemas. E aí nós fizemos a batalha com essa proposta, com essa finalidade de trazer para o contexto da batalha alguns assuntos pertinentes ao nosso dia a dia, seja enquanto Cidade de Deus, seja enquanto Rio de Janeiro, seja enquanto Brasil, e trazer esses assuntos para dentro da batalha para que os jovens possam ter voz a respeito desses assuntos e que outros ouçam essas questões, né? Porque são dois problemas hoje, né? Hoje a gente não tem voz, a gente tem oportunidade para falar, e infelizmente na favela tem poucas pessoas interessadas em ouvir, né, e refletir a respeito desses assuntos.
Então a gente entendeu que a batalha seria uma oportunidade interessante para colocar a juventude da cidade nesse papel de questionar e discutir problemas, seja ele o tiroteio que houve na Cidade de Deus, seja ele os jovens negros que são impedidos de chegar à praia, seja ele o mensalão, seja ele a guerra na Síria e os refugiados que estão vindo para cá. Então a gente traz todos esses contextos, insere na batalha e a molecada discute a respeito desses temas, né? Mais uma oportunidade de reflexão mesmo. E como que surgiu o sarau, a ideia do sarau? Então, o sarau ele já acontece desde 2011, desde 2011 o sarau acontece, não é a idealização minha, né? Hoje eu sou coprodutor do sarau. Na verdade, o sarau é uma idealização da Viviane de Sales, que, né, a gente tem trabalhado junto desde setembro do ano passado. E a ideia do sarau é meio parecida com a ideia da Cidade de Deus, com a ideia da Batalha da Cidade de Deus, que é parte de um problema, né? Na Cidade de Deus nós temos muitos poetas, né? Tem muitos produtores de conteúdo, mas esses poetas não têm espaço para poder difundir as suas ideias, né? Já visto que, principalmente no campo da literatura, isso é uma ideia muito elitizada, né? Até bem pouco tempo atrás você não se ouvia falar de sarau dentro de favela, de autores, né, periféricos, vamos colocar assim. Esses dias um menino falou para mim, pô, eu não posso escrever poesia. Eu falei, sabe por que você não pode? Ele, não, porque eu não tenho uma linguagem rebuscada. Eu falei, mas quem disse que você precisa ter uma para fazer poesia? Ele, não sei. Eu falei assim, cara, se a gente for partir desse princípio que a poesia, ela parte da necessidade de uma escrita rebuscada, quem pode fazer poesia no Brasil? Né? Os de sempre, né? O pessoal da elite, né? O pessoal com grana, os Jô Soares da vida. E não, a poesia ela é uma coisa, ela é aberta, ela não tem regra, ela não tem contexto, entendeu? Ela é sentimento verbalizado, né? Então todo mundo pode se expressar. E então, voltando à resposta da pergunta, a gente viu que tinha essa necessidade, muita gente produzindo conteúdo, mas que não tinha espaço para eles nas grandes mídias, nos grandes mercados, enfim, nos grandes palcos. E aí a Viviane vai e cria, né, o Poesia de Esquina, que é uma coisa bem popular mesmo. Ele acontece num bar, né? Então sempre aconteceu num bar desde 2008, e é aquela coisa mesmo da relação com a comunidade. Tem dado muito fruto, assim, muitos autores começaram a escrever a partir desse contato com Poesia de Esquina. Muitas pessoas, eu tenho uma prima que eu nunca soube que ela era poeta, mas ela escreveu textos quando ela tinha 16 anos, e a primeira vez que ela mostrou os textos dela foi num sarau, que ela resolveu ir e lembrou de poesias que ela escrevia na infância. Ela tem mais de 50 anos. E ela recitou. Então a proposta é bem essa, e agora, dando continuidade a esse processo, a gente está ganhamos um edital também esse ano, para poder criar uma editora, para poder agora, né, produzir livros mesmo, né, material para esses autores da periferia e tal, e eles poderem comercializar os seus produtos e tudo mais. Então o sarau ele parte disso aí tem vários desdobramentos, que é a Poesia de Esquina nas escolas, né? Na batalha nós inserimos também o sarau com o nome de Poesia Sem Ritmo, né? Que rap significa ritmo e poesia. Aí nós invertemos as bolas, né? Poesia Sem Ritmo. E aí na batalha também a gente tem esse espaço de sarau, porque nem todo mundo faz freestyle, né? Para poder participar da batalha, mas muita gente tem facilidade de escrever. Então a galera que não participa diretamente da batalha, fazendo freestyle, eles participam, né, escrevendo seus textos e recitando. Sim, entendi. Qual o alcance desses dois projetos, fora e dentro da Cidade de Deus? Não entendi, desculpa. Qual o alcance desses dois projetos, fora da Cidade de Deus e dentro? Então, infelizmente, quando a gente fala de contexto de periferia, nós temos uma dificuldade muito grande de alcançar essa galera com coisas que não sejam coisas habituais, como funk, pagode e sei lá, né, coisas dessa natureza. Infelizmente a gente tem uma dificuldade muito grande de alcançar essas pessoas. Inclusive esse é o nosso objetivo para 2016, é aumentar o público da Cidade de Deus no sarau e na batalha. Por quê?
porque 60%, 70% ali, um número hipotético, são de pessoas de fora. Entendeu? Vem muita gente de fora da Cidade de Deus consumir da batalha e consumir do sarau, e a gente fala que é meio que um turismo, né? O pessoal vem fazer turismo na Cidade de Deus, mas os moradores, a galera local, a gente tem uma dificuldade muito grande de alcançar essas pessoas, e é algo que nos chateia bastante. Então a gente está criando algumas estratégias, né? Colocando banner, panfleto, entregando de mão em mão, conversando. A ideia do Poesia de Esquina nas escolas é essa aproximação com a comunidade. Então a gente convida os pais dos alunos a poder participar do sarau, que acontece na escola, na tentativa de fazer com que esse mundo surja para eles, né? Que esse mundo se abra para eles percebam que existem outras coisas acontecendo dentro da favela, além do funk. Aí não estou fazendo um tipo de crítica, né? Estou falando só gira em torno daquilo ali, né? Existe um contexto além do funk e além da guerra, do tiroteio, né? Oi? Isso, exatamente. Existem vários outros tipos de coisas que às vezes é uma desatenção, às vezes até pela falta de contato. Né? A pessoa nunca teve contato, como é que ela vai saber se gosta ou não? Né? Ela está ali lidando com aquelas coisas que já são comuns do dia a dia, ela se prende àquilo ali. Né? Então a gente tem buscado, esse ano, se Deus quiser, a gente vai conseguir comprar uma Kombi, também por edital, para poder fazer o sarau se tornar itinerante, né? Porque o sarau tem a coisa do som, do equipamento, da estrutura, então é difícil de ficar transportando. A gente com um carro, a gente quer fazer que ele se torne itinerante. Então, tem a esquina de Londres na Cidade de Deus, para o carro na esquina e faz um sarau ali na esquina, justamente para poder, né, fazer com que a poesia, o rap, ele se torne mais presente na vida das pessoas. Então, assim, nós estamos esse é o nosso objetivo para esse ano, fazer com que esse número de 30, 20, 40% de público da Cidade de Deus aumente aí consideravelmente. Né? Mas a gente tem um grande excesso, né? De pessoas de fora, vem gente do Rio de Janeiro inteiro para a batalha e para o sarau. Falo pra cara. Por isso que eu tenho que me dar conta que tem que dar Não, mas é bom hoje eu ouvir essas histórias, acho que é importantíssimo para... Tem que pular uma, porque ele já respondeu, então vai ter tá vendo? Tem isso ainda. Você vive do rap ou tem outra profissão? Hoje eu vivo do rap, né? Assim, pensando o rap não só como a produção musical, mas a produção cultural também, a produção de eventos e tudo mais. E assim, a minha fonte de renda principal hoje é o rap, sacou? Nesses dois contextos, né? Tanto cantando, com disco, vendendo disco e produzindo eventos voltados pro hip hop. Não fiquei rico, né? Já perdi essa expectativa já de ficar rico, mas com a música, né? Mas graças a Deus tenho conseguido sustentar minha família, né? Sustentar minhas duas filhas e tal, a partir da música. Quais são as dificuldades do articulador cultural? Meu Deus do céu. Bom, então, pode cancelar todas as essa vai tomar todo. Não, brincadeira, mas são várias lutas, assim. Eu acho que a primeira dificuldade parte do próprio profissional, né? Porque tudo aquilo que a gente vai fazer, a gente precisa de capacitação, né? A gente precisa de empenho, a gente precisa de estudar, a gente precisa, né, sentar ali e aprender. Lógico que a gente aprende muita coisa na prática, né, uma coisa visceral ali, mas eu acho que a falta de capacitação hoje é uma grande dificuldade, principalmente quando você pretende, você não tem um caixa, né, para produzir grana, você não tem grana para produzir, você precisa correr atrás de dinheiro, né? Então, para você concorrer a um edital, não basta você simplesmente escrever um projeto, você precisa saber o que você está fazendo. Escrever um edital é uma arte, né? Provar que você dá conta de administrar o dinheiro que você possivelmente vai ganhar é uma arte, é uma cadeira, isso. Você precisa estudar para poder fazer isso, porque se você não administrar bem o recurso, você toma um prejuízo absurdo, né? Corre o risco de ficar com uma conta em débito aí com o Estado cobra com força, né? E você não ganha outros editais. Então, a produção em si, o andamento, pré-produção, tudo isso
depende de sentar e aprender e ouvir de outras pessoas, captar recursos, sentar diante de um diretor de marketing para poder apresentar uma proposta para ele, provar para ele que a proposta é interessante, que vale a pena ele investir no seu projeto. Tudo isso é um desafio. Mas hoje é interessante porque está havendo um fomento muito grande no sentido de capacitar a comunidade, principalmente jovens, né? Tem essa palavra que eu não gosto muito de usar ela, mas é uma palavra coisa do empoderamento, né? De empoderar os jovens, os produtores culturais de comunidade, de favela, para que eles sejam gestores dos seus próprios projetos, principalmente voltados para a comunidade. Então, assim, é uma coisa de busca, né, da galera correr atrás, capacitação. Várias leis de incentivos estão sendo apresentadas, ainda que com muitas ressalvas, né, que você... assim, existe uma parcela financeira absurdamente, né, grande, mas que infelizmente a gente ainda não tem acesso a esse dinheiro, né? O cara chega, apresenta um projeto para a favela, você tem 12 mil para poder fazer o seu projeto, mas tem milhões de dinheiros guardados de leis de incentivo à cultura que a gente dificilmente tem acesso a esse dinheiro, mas que infelizmente a Ivete Sangalo tem acesso a esse dinheiro. Luan Santana tem acesso a esse dinheiro para poder produzir os seus eventos, que inclusive são pagos. Eles recebem dinheiro do Estado para poder produzir os seus eventos e as pessoas têm que pagar para poder consumir desse projeto. Enfim, né? Essa é uma discussão que dá até nervoso, até raiva. Só de pensar nela, o cara chega com 12 mil e fala assim, aí, olha, te dei 12 mil para você fazer um evento. Enfim. Mas são muitas lutas, assim, né? São muitas lutas. Eu acredito nessa falta de capacitação, falta de espaço também em muitas organizações para novos produtores. Mas é uma luta que a gente precisa reconhecer e romper com elas, né? Se a gente sabe que o mercado hoje está exigindo determinadas coisas, a gente corre atrás, investe e se equipa, né? Se capacita para poder concorrer no mercado. A gente sabe que principalmente o preto e o favelado, ele nunca vai ter as mesmas oportunidades e os mesmos acessos que uma pessoa branca e com dinheiro no Brasil. Então, já sabendo disso previamente, a gente já tem que correr atrás 2 vezes mais para poder concorrer e disputar os mesmos espaços, né? Então, são muitas lutas, assim, mas tem suas soluções, né? Basta a gente correr atrás. Dentro da Cidade de Deus, já sofreu algum preconceito ou não? Olha, eu quando eu penso em preconceito, assim, eu penso... é lógico que... porque assim, o que acontece? A minha família é uma família branca, né? Eu sou uma das poucas pessoas negras na família. A minha mãe é negra, meu pai é negro, mas minha avó é loira. Então, a boa parte da minha família é branca. Então, a questão do preconceito, do racismo, nunca foi algo que eu prestei muita atenção. Então, assim, se eu fui discriminado uma vez na vida, ou algumas vezes na vida, eu não me dei conta que sofri essa discriminação. Estou sendo bem sincero aqui, entendeu? Eu sei que ela é real, eu sei que ela existe, eu sei que tem gente sofrendo por causa disso, eu sei que pessoas sendo discriminadas por causa disso, pessoas não têm acesso a determinados lugares. É um absurdo a gente, depois de 500 anos, ter uma manchete na TV falando assim, o primeiro presidente negro dos Estados Unidos. É um absurdo a gente, eu lembro alguns anos atrás, a Thaís Araújo, uma atriz, a Thaís Araújo, ela ser a primeira protagonista negra. A primeira Helena negra. E a gente tem a garota do tempo agora. Exatamente, a garota do tempo. Né? Então, assim, eu sei que isso existe. Por exemplo, um outro exemplo disso. A Globeleza do ano passado. Sempre houveram mulheres negras como globelezas. Mas eram aquelas negras embranquecidas, né? Tem um cabelo legal, tem o nariz afiladinho, né? Tem um corpo, né? Não é aquela negra, né? Uma negra mais abertinha, vamos colocar assim, né? Aí ano passado vem aquela globeleza eleita pelo povo, né? Porque foi um concurso e ela é negra.
né? Nariz, batatudo, cabelo, black power, a cor da pele bem negra mesmo, o que aconteceu com ela. No ano seguinte foi tirado, por quê? Porque as pessoas não aceitaram ela como globeleza. Então, assim, eu não posso dizer que ela não existe, que o racismo não existe quando a gente se dá conta de questões como essa. Mas, sendo bem honesto, eu não me sinto alguém que estou sofrendo preconceito ali no dia a dia, o tempo todo. Então, assim, eu nunca me senti discriminado na Cidade de Deus. Posso me... Assim, as pessoas às vezes tecem comentários sobre meu cabelo, por exemplo. Mas para mim isso é questão de gosto. Isso não é preconceito. As pessoas mas não gostam do cabelo. Isso não seria porque o universo que você circula é o da Cidade de Deus? Ou você não, mas assim, eu circulo em outros universos também e que não percebo, não tenho essa impressão, entendeu? Tem aquela coisa, né, de tipo sentar no ônibus e a vaga do meu lado ser o último espaço a ser ocupado. Tem essas coisas que a gente já sabe, mas eu isso não me incomoda. Talvez por não me incomodar tanto, eu não perceba tanto. Né? Ainda que eu saiba, né, que existe. Então, assim, eu não me sinto discriminado nem na Cidade de Deus, nem em outros ambientes por causa da minha cor, não. Talvez se a gente falasse por causa da minha religião, talvez eu poderia ter outros comentários, assim, principalmente nessa parte cultural, mas pela minha cor, não. Mas eu posso fazer uma... Pode. De uns anos para cá, e talvez essa questão da tua imagem seja porque, por exemplo, a dreadlock está muito associada ao meio artístico. E em determinados espaços, assim, meio que o artista ele circula como qualquer setor e é meio que, o cara é artista, entendeu? O Carlinhos Brau apresenta um programa num horário, numa emissora, mas é o Carlinhos Brau, é o cara que já fez cinema, que toca percussão em qualquer lugar do mundo e tal. Assim, pode ser que a imagem, esse meio que estereótipo do artista, seja também uma grande chave para você circular sem que as pessoas... tem a dreadlock, esse cara é de um grupo de reggae. Deve ser do Nat Roots, cara do Nat Roots, né? Entendeu? Aí, só tecendo um comentário, um amigo meu, da antiga e que teve dreadlocks por muitos anos, hoje um careca, coitado, mas há muitos anos ele falava assim, hoje eu vejo, eu observo que não há preconceito nesse sentido de discriminar mesmo, ou ter medo do cara, e antigamente tinha, o cara se apresentava com uma dreadlock numa área, e eu falo, né, assim, da Baixada Fluminense, né? E aí tinha aquela coisa, negou com o cabelo desse aí, qual é? Tal, não sei o que, mano. Aí esse amigo meu ele falava assim, cara, mas qual é a manchete de jornal que você vê um Rastafari assaltando um banco? Ou correndo porque arrancou a bolsa de alguém e está correndo de dreadlock. Você não vê, ele fala assim, estatisticamente, você não vê um negro de dreadlock e eu observo que se naquela época não acontecia, hoje muito menos. Você não vê, cara. Não é um estereótipo da violência. E a mídia ela faz umas coisas engraçadas, assim, quer ver? Realmente não é. A gente sabe que no Brasil, se você for ver uma cadeia americana, você vai ver lá, a boa parte da cadeia ela é branca, né? Ela tem um índice muito maior de pessoas brancas no presídio e pessoas tatuadas. Né? Você vê a galera tipo, tatuadona, a galera chicana, enfim, né? Enfim, dos cartéis, enfim. A maioria do pessoal. Agora no Brasil não, no Brasil o perfil é outro. Só que você liga a TV que tem que dialoga um pouco com essa coisa da criminalidade, aí você vê um cara de dread. Né? Você vê um cara de dread na TV, você vê um cara de moicano na TV, você vê um cara todo tatuado na TV. Pra mídia, pra TV, isso ainda soa como um estereótipo de criminoso. Por outro lado, ela tem as outras coisas interessantes também. Ela lança, por exemplo, tá ali o cara, todo mundo me compara muito com o cara do 11 e 20, né? Pô, igual o cara do 11 e 20, fala, pô,
pô, gente, eu tenho pescoço. Eu sou gordo, mas ainda não tô tão gordo assim, eu tenho pescoço. Mas todo mundo, pô, o cara 11,20, não sei o que é. E aí, aí isso se torna legal, assim, tipo assim, o cara tem dread, parece o cara do 11,20, parece com o Falcão do Rap, parece Cidade Negra. Eu lembro que quando eu tinha 16 anos, eu coloquei o meu primeiro piercing. Cara, minha mãe ficou uma semana sem falar comigo, brother. Todo mundo que passava na rua era um absurdo. Eu tenho 32, 16 anos, ninguém usava piercing. Só eu, né? E aquilo era um absurdo. Aí o tempo passa, a mídia começa aí passou um tempo atrás, estava todo mundo piercingzinho na sobrancelha, piercingzinho aqui, não sei o que lá. Um outro exemplo mais comum que eu até acho interessante, o efeito, eu chamo isso de efeito Beyoncé, né? O efeito, mas ele vem muito vazio, por exemplo, você chegava na escola, por exemplo, eu tenho uma filha de 15 anos, chegava na escola, teve um tempo da vida da minha filha que minha filha brigava porque ela queria alisar o cabelo. Quer ter o cabelo cacheado, logicamente. Ela brigava porque ela queria alisar o cabelo porque todo mundo na escola tinha cabelo liso. Ah, tá. Aí agora ela usa um mó jubão. Por quê? Porque a mídia difundiu que você tem cabelo. A Beyoncé, essa galera, né? O que de cabelo cheião, não sei o que lá. Exatamente. Exatamente. Aí você chega na escola, brother, tá todo mundo. Eu acho fantástico, eu acho lindo. Toda vez que eu passo, o cabelo é lindo. Justamente pra ver se aquilo ali perdura. Quem sabe na hora que surgiu uma outra moda, aquilo ali muda. Né? Mas eu acho lindo chegando nas escolas pretas com os cabelos cheião, as meninas novinhas, 12, 13 anos, aí bota o cabelo de lado, assim, na cabeça meio assim, o cabelo ficar pra cá. Mas, pô, entende? Infelizmente, né, aí vem o lado negativo, isso não vem de uma consciência. Né? Isso não vem acompanhado de uma consciência, isso é só moda. Daqui a pouco muda a moda, aí o cabelo, a moda vai ser cabelo rosa choque, aí as menininhas vão lá, abandonam o cabelo cheio e parte para o cabelo rosa choque. Por isso, hoje, tá, principalmente nesse contexto, né, de cabelo, falando sobre esse contexto de cabelo, tem uma galera assim, trabalhando no diálogo do empoderamento. Eu odeio essa palavra, cara. É uma palavra que todo mundo usa e todo mundo já sabe o que é. Do empoderamento do ser negro. Né? Então, a galera principalmente que trabalha muito com moda, a gente está até para fazer ali no espaço um bazar, que ele é um bazar de cultura afro, né? De consumo, é uma coisa de moda, né? Mexe muito essa coisa do cabelo, mas ele vem acompanhado de uma série de palestras para o reconhecimento disso, entendeu? Para dizer que não é só o cabelo cheio, mas tem muitas coisas por detrás daquele cabelo cheio ali, que é o fato de você ser uma pessoa negra, de você se reconhecer, se identificar, se sentir à vontade com o seu cabelo cheio, simplesmente por ele ser cheio, entendeu? Então, essa coisa da mídia, né, ela fatia para os dois lados, assim, né? Ponto final. Descobriu também, eu acredito, né? Assim, um dos mercados mais hoje que fatura é o cosmético. Né? Uhum. E aí, como houve esse estalo, você vê que a propaganda vem com quem é, né? Tem um slogan, né, que fala que não tem caixa é a rainha, não sei o que, tem um slogan lá, porque mercadológico pra caramba, né? Imagina essas meninas todas consumindo aquele produto, né? Exatamente. Entendeu? Então tem isso, né? O dinheiro não é discriminado. Não, cara. Jamais. O dinheiro sempre foi aceito. Jamais. Né? Isso aí. Então agora vamos falar das suas inspirações. O que te inspira a fazer algo, tipo compor, a criar, qualquer coisa? Rapaz, eu acho que a vida como um todo me inspira, né? O conceito de poesia, ele é muito legal porque existe uma diferença entre poesia e poema, né? O que é poesia? Poesia é tudo. Tudo ao seu redor, todo o universo, todos os fatos, seu dia a dia, tudo é poesia. Tudo é inspirador. Né? O poema em si é o texto escrito, né? Mas o que é poesia? Poesia é tudo. Tudo aquilo que te inspira, seja das coisas mais belas às coisas mais caóticas. Entendeu? Tudo isso é poesia. Então, assim, a inspiração ela vem disso aí tudo. Né, de você andar na rua e ver. Eu tô escrevendo um disco, eu tô gravando um disco agora, que o nome do disco é Politicamente Incorreto, a arte de subverter o subvertido, né? E aí é um texto que é um livro
É um disco que vai vir assim, com bastante crítica social, assim, principalmente na questão não só do negro, mas de todo tipo de discriminação. Por exemplo, a discriminação, seja ela pela orientação sexual da pessoa, seja ela pelo consumo excessivo de drogas, entendeu? Não a crítica, né? Mas o uso em si, não a discriminação, mas o uso em si, falando muito sobre usuários, moradores de rua, entendeu? Sobre menores, enfim, é um disco que vai vir recheado de bastante crítica social, assim, de coisas que a gente vê no dia a dia, que a gente está lidando o tempo todo, né? Essa coisa da maioridade penal, uma coisa que vai ser pauta do disco também e tudo mais. Então, a vida me inspira, cara. Minha filha me inspira. Minha filha, esses dias, ela me mandou... Eu nunca tinha escrito uma música de amor. Eu componho desde os 17 anos. Tenho 32 hoje. Eu nunca tinha escrito uma música de amor. E aí, minha filha, que também, né, tá gostando de música e tudo mais, ela foi escrever uma música, assim, tá, e mostrou. Pai, ouve essa música aqui. Eu falei, caraca, mano, é muito maneiro. Aí, inspirado na música dela, né, no que ela me falou, assim, eu sempre tento aprofundar um pouco mais as coisas, né. Ela, pai, uma música que escreveu. Eu falei, por que você escreveu essa música? Né, eu quero saber. Nunca para na coisa em si, né, sempre quero saber o que causou aquela reflexão ali. Por que você escreveu essa música? Por causa disso, aqueles amores adolescentes, né, minha filha tem 15, né, então... meu Deus, toda semana. Brincadeira. Aqueles amores adolescentes. Aí eu comecei a escrever uma música baseado nisso, né? A maioria dos poemas que eu escrevo, eles são escritos dentro do ônibus, né? Porque eu estou principalmente parado no trânsito, né? E aquilo é inspirador demais, né? É inspirador demais. Aí eu começo a escrever sobre, sei lá, tem um poema que eu escrevi recentemente sobre tiroteio, sobre o trânsito, né, sobre a corrupção no Brasil, enfim. Então acho que a vida toda me inspira, cara. Tá aqui hoje é uma inspiração. E você grava onde, o Jonathan? Então, gravar depende muito, assim, né? Porque hoje a gente tem uma facilidade de material, assim, né? Então não é difícil hoje você ter um home studio. Você pode não ter a qualidade de um estúdio profissional, mas não é difícil você ter um home studio. Então, assim, eu já gravei em estúdios profissionais, já gravei em home studio, entendeu? De gente que tem uma qualificação, mas que não tem o material, né? Agora, por exemplo, eu tô para gravar 2 discos, né? Um que vai vir por um selo de um amigo meu e um outro que está saindo de forma independente, assim. E aí é isso, tipo assim, esse do selo vai ser no estúdio maneiraço, na Barra da Tijuca, e o outro vai ser no fundo do quintal, lá em Realengo, entendeu? Lá em Bangu. Sabe? Esse politicamente incorreto vai ser uma coisa, e o outro vai ser uma coisa mais comercial, assim, né? Mais poético, né? Mais falando sobre a vida, falando sobre outras coisas, não tão voltado para crítica, né? Mas a gravação hoje é fácil você gravar, né? Não é uma coisa muito difícil, não. Que tem muito plugin, né? Enfim. Você não tem a estrutura, mas você tem ferramentas que que causam o mesmo efeito como se você estivesse num estúdio de gravação. É lógico, né? Eu estou falando de hip hop, que basicamente é voz e instrumental pré-produzido. Então, se for instrumento mesmo, aí já é um trabalho mais difícil, que dá para fazer também num home studio, salvo bateria. Bateria é um pouco mais difícil, você tem que captar o áudio dele num estúdio, ou você fazer ele todo em plugin. Mas tudo que dá para plugar, guitarra, teclado, baixo, enfim, voz, você consegue fazer tudo em home studio. E quais são os seus planos futuros? Cara, os meus planos futuros hoje é fazer com que a Cidade de Deus ela seja vista, que ela saia das páginas policiais. Assim, meu objetivo principal esse ano, pro ano que vem, né? Acho que pra minha vida inteira, né? É tirar a Cidade de Deus das páginas policiais e colocar ela nas páginas culturais de todas as mídias. Então, graças a Deus, a Cidade de Deus ela é muito privilegiada, né?
não só geograficamente, mas, né, teve o filme, né, a gente tem uma produção cultural muito forte, né, e geograficamente, né, aqui em Jacarepaguá, Barra da Tijuca, a gente tem uma visibilidade também diferenciada, né, não dá para comparar, não dá para comparar a Cidade de Deus com a Gardenia Azul, entendeu? Não dá para comparar a Cidade de Deus com o Rio das Pedras, não dá para comparar a Cidade de Deus com Antares, que é lá em Santa Cruz, lá no extremo oeste, não dá para comparar. Além dessa visibilidade que a cidade dá para comparar, não dá para comparar a Cidade de Deus com a Rocinha, por exemplo, também, que também é uma outra favela que tem muita visibilidade, mas tem muito mais visibilidade que a Cidade de Deus, né? Mas ainda assim a Cidade de Deus ela tem uma grande visibilidade, muito antes do filme, não digo só pelo filme não, mas muito antes do filme a Cidade de Deus já tinha uma visibilidade. O filme ajudou a ventilar a cidade, colocar a Cidade de Deus no mundo, assim, né? Deixar de ser uma cidade, uma favela conhecida não só no Brasil, mas ser uma favela conhecida no mundo todo. E a Cidade de Deus ela tem uma produção cultural muito forte também. Você tem cinema, você tem teatro, você tem balé, você tem artes marciais, você tem poesia, né? O que nós pensamos nesse ano foi que a gente tinha todas essas coisas, mas não tinha o hip hop. Agora falando sobre hip hop, não necessariamente sobre a batalha. A gente tinha todas essas coisas, mas não tinha hip hop. A gente tem o MV Bill, que é um representante, vamos colocar assim, mas que hoje ele não é tão presente na Cidade de Deus, entendeu? E aí eu também não estou fazendo críticas, né? Estou só colocando o fato. Ele não é uma pessoa presente na Cidade de Deus, ele não movimenta o circuito, a cena cultural do hip hop na Cidade de Deus. Então havia esse ato, a gente tem um representante, né? Tem um bom representante, mas não tem a coisa na prática ali acontecendo, movimentando, tem o diálogo entre o hip hop e a favela. E aí o nosso objetivo foi fazer isso, assim, colocar o hip hop no calendário da Cidade de Deus e futuramente no calendário da cidade, assim. Então, por isso a gente tem trabalhado muito forte na revitalização daquele espaço, porque aquele espaço a gente não pretende transformar aquele espaço em um espaço só para hip hop, mas aquele espaço ali ele mostra que existe um hip hop que está funcionando e que está trabalhando, que é muito mais do que entretenimento, né? Quando eu tenho uma mobilizadora de ações, né, que é uma intervenção, e quando nós criamos intervenção em 2008, nosso objetivo era fazer com que a cultura hip hop não fosse só entretenimento, mas que fosse um braço social, porque ela sempre foi isso, né? Ela sempre foi um braço social. Nos Estados Unidos ela surge com o objetivo de reduzir a criminalidade e o tráfico de droga nas favelas, porque os pretos estavam se matando por causa de território, por causa de drogas e por causa de rivalidade. Então o hip hop ele surge para poder conter essa guerra que estava acontecendo. E a gente já viu os pontos positivos da cultura em vários lugares do mundo. Aqui no Brasil, principalmente em São Paulo, Curitiba, a gente tem uma cena forte de hip hop. No Rio de Janeiro a cena não é tão forte assim, mas ela existe e ela é bem funcional. Então nossa luta pelo espaço é uma luta por reconhecimento do valor da cultura hip hop na Cidade de Deus, né? Do empenho da cena para que haja essa interação do hip hop com a Cidade de Deus. Então, assim, o meu objetivo esse ano é tirar mesmo, né? Esperar que a mídia venha à Cidade de Deus e ela vá lá não para cobrir mais o tiroteio, não para cobrir mais o tráfico, mas ela vai lá para cobrir a cena cultural que existe hoje na comunidade. Inclusive até sempre quando eu vou a alguma escola apresentar o projeto, né, o Poesia de Esquina nas escolas, a gente fala que a gente tem um objetivo meio ambicioso, assim, mas que ele é real, que é o quê? É ser referência para a juventude. É meio ambicioso, mas não é impossível e não é utópico, porque a gente sabe que hoje a referência esse dia eu tive uma experiência, né? Eu estava sentado na frente de uma escola, e aí é uma escola que tem alunos especiais, e aí me sai um adolescente, aproximadamente 16 anos, ele tinha síndrome de Down,
e ele saiu da escola gritando pode 5, maconha de 10, né? Aquela coisa, né? Repetindo isso e gritando isso. Pode 5, pode 10, não sei o que, maconha de 5, maconha de 10. Cara, aquilo ali me incomodou muito. Por quê? Porque de fato a referência da juventude hoje é o tráfico. Né? E para um menino especial, olha o que ficou na cabeça dele. Né? O que ficou na cabeça dele, que mais bateu ali foi a coisa do crime. Então eu sempre falo para os diretores que o nosso projeto ambicioso é tirar a referência do traficante e do fuzil e colocar ela no artista, não em mim, mas no artista representando a arte e no artista e na arte. Entendeu? Aí os professores tipo assim, que bonito, né? Que legal. Pena que não é uma coisa tão simples, né? Mas também, como eu disse, não é utópico. Não é utópico. Tanto que a gente passa na rua e os adolescentes param a gente. Tio, canta um rap aí pra mim, não sei o que. Não sei o que, a gente bota a pilha. Pô, quando é que você vai lá no sarau? Não sei o que. A galera reconhece a gente. Como reconhece um traficante, que ele passa, entra e volta e ele já sabe o nome do traficante pelo nome. Ele pode não saber o meu nome, mas ele sabe que eu sou um produtor cultural na favela. Entendeu? Então ainda que seja, né, a ponta do iceberg, a gente está caminhando aí para esse objetivo. Tá bom, voz do além. É que não aparece ali. Não, só uma pergunta, em relação a essa cena hip hop, mais especificamente da batalha de rima. Sim. Eu não sou rapper, né? Eu sou professor de música e a gente observa algumas coisas. Nas escolas, assim, é muito comum a gente encontrar essas batalhas em vários lugares. Por exemplo, eu dou aula em Marechal. Marechal tem a Batalha da Caixinha. Sim. Um aluno meu que é de Marechal, que é o Leal, Lucas Leal, ele roda por um circuito e as narrativas dele são sempre assim. Ele fala que tem a Batalha do Parque Madureira, aí no Parque de Madureira, em Nilópolis, no Meia tem uma batalha. Então, pelo que os alunos vão narrando, que existe ainda, essa batalha da rima está dispersa. Em Vila Kennedy também tem em vários lugares. Quer dizer, assim, tem um documentário chamado Lapa, do Emílio Domingos, Sim. que é de 2000 e pouco, 2004. Enfim, ele mostra mais ou menos essa cena do hip hop, principalmente da batalha, ali no início de 2000, no final da década de 90, e assim, ainda muito restrito ali, de repente, a Lapa, ao centro do Rio e tal. E hoje em dia, assim, 15 anos mais ou menos depois, você tem ela dispersa, né? Tá se dispersando, né? Assim, tá acontecendo em vários lugares, tá tendo iniciativas, né? Sim. Mas que parece que ainda tá meio pulverizado, assim. Eu não digo que ela está dispersa, eu digo que ela está descentralizada. Porque, por exemplo, esse documentário que você fez, se você reparar, ele está 99% concentrado na Lapa. Sim, Entendeu? Por quê? Porque como o hip hop não era grande, não é grande quanto São Paulo, né? Ele precisa de um reduto, né? E aí era Lapa, assim, você queria consumir cultura hip hop, você precisava se deslocar da onde fosse, né, para poder ir para Lapa. Hoje não, hoje há essa necessidade de fazer com que o hip hop seja descentralizado da Lapa e ele comece a transitar principalmente para o lugar de onde ele veio, que é a favela, entendeu? Então você vê hip hop nas comunidades e você vê também por exemplo, na Tijuca, por exemplo. Tem a galera classe média, tem, mas a galera desce o morro para poder ir curtir uma cena de hip hop na Tijuca. Entendeu? E a Tijuca, ela não é uma cena culturalmente forte, ela não tem uma cena culturalmente forte. No Meia, mas também na Tijuca acontece, eu falei duas coisas diferentes. Na Tijuca não tem uma cena cultural, você não tem grandes eventos acontecendo na Tijuca, mas se for uma roda de rima na Tijuca, no meio da semana ainda, você vai ver que assim, existe uma gama de gente, um público muito grande acontecendo ali. Então assim, eu não digo que ela está pulverizada não, eu digo que ela está descentralizada. Entendeu? E ela está se reorganizando, né, a partir da sua própria localidade. Então, assim, existe uma cena acontecendo na Cidade de Deus e a cena da Cidade de Deus movimenta a cultura na Cidade de Deus. A gente vai para Lapa? Nós vamos para Lapa. Nós vamos consumir eventos em outros lugares? Nós vamos, mas hoje a gente já reconhece que assim, a Cidade de Deus produz hip hop. Entendeu? A gente não precisa se deslocar do nosso bairro para poder participar ou estar dentro de eventos. A Cidade de Deus, ela produz
de forma autônoma, de forma independente a cultura no bairro, entendeu? Então assim, ela tá ventilando, né? Ela tá se espalhando, né? E acontecendo em vários pontos. E acontece vários, por exemplo, tem uma organização chamada CCRP, que é tipo uma associação para as rodas, né? Então assim, tem, sei lá, várias rodas que são vinculadas ao CCRP. E aí eles discutem com o poder público, né, a questão de legalização, incentivo e tudo mais. A Batalha da de Deus não faz parte desse circuito, mas a gente conhece, dialoga com o pessoal. Tem os movimentos de intercâmbio, né, de tipo unir as rodas e tudo mais, fazer com que os MCs daqui circulem em outros espaços. Agora mesmo vai ter como é que é? Copa das Rodas, uma coisa assim, Copa das... que é tipo um campeonato de futebol só com o pessoal que participa das rodas, assim, entendeu? Então, assim, não é uma coisa que está dispersa, ela tá descentralizada. Entendi. Rola esse diálogo, né? Não tá cada um fechado no seu. Não. É lógico que, né, não dá pra gente ser uma coisa só. Sim. Não dá pra ser uma coisa só. Sim. Não dá, e até porque não seja, né? A gente tem autonomia para poder fazer as coisas. Por exemplo, dentro da coisa da roda tem são duas veias principais, que é a batalha temática, né, que é como batalha da Batalha da de Deus, que a gente, né, traz o conhecimento, né, traz as ideias, a galera discute as ideias, e tem a coisa da batalha de sangue, que já é uma coisa assim, mais ofensiva, tá ligado? Tipo, a gente tá aqui batalhando, eu tô te zoando por causa do seu óculos, tô te zoando por causa do seu cabelo, entendeu? Tipo, rola uma coisa mais ofensiva, assim, entendeu? E isso aqui pra mim não faz sentido nenhum, entendeu? Então, se fosse uma coisa só, talvez eu não teria opção, entendeu? De fazer o que eu quero. Então, assim, hoje, esse movimento hip hop no Rio de Janeiro, acho que mais do que isso, né, no Brasil, ele já mostra ramificações, né? Então, por exemplo, você está falando aqui o tempo todo do hip hop, do rap, dessa cultura, não como não apenas como entretenimento, mas como um movimento cultural de função social. Sim. Mas a gente sabe que existe a galera do hip hop que desenvolve as suas atividades só pelo entretenimento, né? A galera fala de praia, sol, né? De back, de não sei o que, blá, 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 e vai por essa onda. E você agora está colocando uma outra aí, que é um outro segmento da batalha, que é mesmo uma disputa, doa quem doer, né? Que eu passo a falar. Vale tudo, né? O vale tudo, né? Então, assim, ela hoje já apresenta umas ramificações bem... O hip hop ele sempre teve ramificações. Eu acho que tudo aquilo que é produzido organicamente, ele sempre vai ter ramificações. Nunca vai ser a mesma coisa, né? A Igreja Católica está tentando ser uma coisa só há 1 milhão de anos, assim, né? E não consegue, né? Ela tem ramificações. O hip hop, o lema do hip hop é paz, amor, união e diversão. Então, assim, a diversão, ela está ali inserida no contexto, né? Ela está dentro do contexto. Só que algumas pessoas fazem disso... como é que eu vou colocar isso? Por exemplo, vou dar um exemplo. Você vê principalmente na galera mais jovem hoje. A galera mais jovem hoje, que curte hip hop, elas não curtem mais o rap voltado para o social. Eles querem saber do rap, tipo Felipe Ret, sei lá, 30-30, que é uma coisa mais balada, entendeu? Tipo assim, não é uma... Botar esse tipo de música, botar um sertanejo, a ideia é a mesma coisa. Por quê? Porque é coisa de entretenimento, é coisa de diversão, é coisa de ouvir uma música que você gosta, que a galera tá ouvindo, entendeu? Não tem mais a coisa da crítica social, não tem mais a coisa das reivindicações, do reconhecimento da necessidade, entendeu? E aí tem várias outras questões. Como é que a gente está de tempo aí? Dá para falar sobre isso? Dá para falar sobre isso? Você vê, então tá bom. Hoje você vê, eu até escrevi um texto recentemente sobre isso,
que parece que é uma guerra de cor, mas não é, cara. Na verdade é uma guerra de mercado mesmo. Você vê, hoje em dia, a maioria do pessoal que está na mídia hoje do hip hop é branca. Por que eles são brancos? Porque o público mudou. Né? A Zona Sul, a galera com grana, o playboyzado, como a gente chama, começou a consumir do hip hop. Absorveu, né? Absorveu a parada. E aí, exatamente, e aí o hip hop hoje no Spotify, o Spotify fez uma pesquisa, ele é a música mais consumida no mundo. Pelo Spotify no aplicativo, ele é a música mais consumida do mundo, é o hip hop, é o rap. Então, assim, ele é um mercado absurdamente grande, assim, com muito potencial. Aí vai lá, a Zona Sul, a playboyzada, começa a consumir do hip hop, né? Tal, começa a gostar. Só que ele chega num show, tem um cara preto, falando de favela, falando de fome, falando de miséria, só que o cara não vive aqui. Ele quer tomar tá ligado? Aí o que os empresários fazem? Opa, peraí, a gente precisa fazer com que essa galera se reconheça. Aí começa a botar um monte de maluquinho branco, nariz afiladinho, bonitinho e tal, cantando, falando sobre maconha, falando sobre festa, falando sobre a vida dele, o alter ego ali e tal. E aí a playboyzada, agora eu tô vendo um cara branco falando de quê? De Xandão. Quem bebe Xandão na favela? Ninguém bebe Xandão. Quem é que anda de iate na favela? Ninguém anda de iate. Essa apropriação acontece também com outros segmentos. Acontece. Você vê uma MC, a Anitta, quando começa e depois do que ela se torna. Isso, então era bem. É porque a gente fala alguns nomes, eles. Mas você vê, às vezes o artista quando começa e depois o que ele se torna por causa dessa apropriação aí da classe média alta e tal. Opa, isso aqui é legal tocar na minha cobertura. Aí começa o processo né, de transformação daquele artista, né? Exatamente. Realmente, isso acontece em vários setores. E aí hoje você tem isso, tipo assim, um hip hop pra classe média, pros playboys, né? Que é aquela galera branca, tudo mais, que fala coisa ali. E tem o hip hop social, né? Que você estava falando da coisa assim, que ainda se preocupa com as questões sociais, as coisas que pertinentes à comunidade, à favela. E aí você vê, a maioria é negro, né? Ou é branco, mas é um branco que não é elitizado, é a galera pobre ali mesmo. Foi criado por ali. Pois é, que, tipo, pelo que eu falo, não é uma crítica à cor, é uma crítica ao mercado. Entendeu? É uma crítica ao mercado, não é uma crítica à cor. Mas que ainda tá ali. Aí essa galera virou meio que o cachê deles não tem o mesmo valor, a galera não toca nos mesmos espaços, entendeu? Virou a galera dos projetos sociais e tal, que é a galera que vai 0800, você paga uma passagem e tudo mais, que tá ali, mas você pega um cara desse aí da mídia, manda ele fazer um show na favela, você que não pague 25 mil, 15 mil, é o cachê dos caras hoje. Por quê? Porque virou um produto, entendeu? Então o hip hop ele sempre teve essas... Até mesmo nos Estados Unidos, assim, o hip hop consumido no mundo, ele não é o hip hop na totalidade dos Estados Unidos. Né? Você vê 50 Cent, Jay-Z, Lil Wayne, esses caras que estão na mídia, esse é o hip hop que é comercializado, né? O comércio, mas existe um outro segmento do hip hop nos Estados Unidos que é a mesma coisa aqui, só que os caras da maioria são negros, né? Mas é a mesma coisa, é o cara do mercado e a galera do social, a galera que tá ali fazendo críticas e tudo mais, que não tem o mesmo glamour que os outros caras. É meio que você aqui ter facção central, né? Mete o dedo lá na ferida, toma aí, vai lá. Exatamente. E o outro artista que de repente a galera tá acompanhando ali. Marcelo D2. Eu acho pode ser. Como exemplo, mas porque o D2 ele não tá, assim, ele na mídia, assim, mas no meio ele já não é mais. Tipo, tem uma galera que tá surgindo agora que. Agora, tipo, vamos fazer um evento grande aqui, fazer um Rock in Rio. Vamos chamar Marcelo D2 hoje. Entendeu? Mas tem uma outra galera surgindo aí no mercado que, na mídia, né, surgindo, que tá muito mais espaço que o D2 dentro da cena. Né? Já é isso aí. Pode cortar, parar, gravar. O quê? Para de gravar. Não parou de...
Cara, tu quer parar o quê? Calma aí, olha só. Não acabou. Tu quer parar o quê? Pega lá. Vai pegar água pra mim. Luizinho, pega lá pra mim. Os âncoras é que vão encerrar. Luizinho. Ele fala seu nome o quê? Pega lá a água, rapaz. Não vou nada não, eu tô com sede, cara. Querendo, assim, não querendo desculpa dele. Se você puder falar assim pra mim, eu agradeço. Antes de gravar, sei que a gente pode editar tudo. O que acontece é que a gente desliga o ventilador. Eu entendi. Por causa do barulho do ventilador. E a gente aí acaba colocando o convidado para sofrer. Mas é de propósito. A gente vai colocar o cara para sofrer, porque aí o cara já manda tudo direto logo e tal. Veio pra acabar logo, né? Vai sair. Vai falando. E o calor muda teu humor. Daqui a pouco tu começa a falar do governo e tal, tá nervoso vira mesa e tal, e a gente acaba chegando uma cena histórica. De propósito da tortura. Agora tudo faz sentido. Tu pede o Adriano. Ó, você vai no Adriano, pede o copo d'água, aí pede. A Gonzagão Digital aqui já começou com a mão de um Ele não vai trazer água pra mim, ele vai trazer água pra geral. É do jogo? Ele assinou ali, ó. Pode crer. Meu brother, pô. Teve uma matéria aí, né? Tirei esses daí recentemente. Então, pode. Vou encerrar. Tu vai encerrar? Por que vai encerrar? O cara que gritou lá. Vamos Tá bom, A gente pode continuar o papo, mas a gravação. Tá, então tá. Não sei, se você for perguntar mais alguma coisa. Não, então tá. Então tem mais pergunta, não? Valeu. Obrigado. Logo diferente. Nada, amor. Eu não entendo o que ela fala, tipo, às vezes em quando. A senhora pode relaxar ali, Thiago. Esse negócio de autogestão é. Mas não parou a gravação, calma aí, pera aí, O pessoal se entender, né? Ai, minha perna. calma aí. Ai, Senhor Deus, cara. Já fala aí que Mais acabou. informal do que isso, que a Lidiana tá Dá tchau. falando muito. Valeu, galera. Até mais, tamo junto. Todo mundo, toda quinta-feira, a partir das 19 horas, lá debaixo da linha amarela, na Cidade de Deus, hein? Tamo Deixa eu te junto. perguntar se você tem algum. Para de gravar, não. Tem algum site pra divulgar? Facebook? Não, tem a fanpage, né? Intervenção CRIO. Quiser acessar lá para ficar por dentro do que tá rolando. Tem a fanpage também do Poesia de Esquina, que é o sarau, que acontece toda a última terça-feira do mês. Inclusive, essa terça agora vai rolar, tá todo mundo convidado. E é isso. Fanpage Poesia de Esquina, fanpage Intervenção CRIO, Batalha de Deus toda quinta-feira a partir das 19 e Poesia de Esquina toda última terça-feira do mês, também a partir das 19 horas. É nóis. Então,